Vamos orar. Senhor Deus, santo, misericordioso e gracioso, Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós que estávamos cheios do pecado, cheios de fraquezas, cheios de imperfeições, mas através da misericórdia do Senhor, o Senhor nos libertou e fez com que nós pudéssemos ser considerados seus filhos. Realmente que nós não sejamos mais realmente imundos, realmente apodrecíveis realmente neste mundo, mas sim, nós recebemos a esperança, as memórias eternas dos céus. E no meio dessa esperança que o Senhor nos permitiu, nós estamos vivendo neste meio. E nós agradecemos mais uma vez. Então, quando passar logo um tempo, o Senhor que irá retornar, realmente nós estamos vivendo, dependendo realmente desse Senhor que irá retornar. Senhor, nós agradecemos. E também, ainda nos faltam muitas coisas, nós somos fracos para aceitarmos esse Senhor, recebemos esse Senhor que está para voltar. Senhor, realmente que nos permita a mão de poder e possa nos segurar, Senhor, dentro de Cristo, que o Senhor possa nos estabelecer de forma correta. E hoje também, em nome de Cristo, Senhor, realmente nos permitiu que pudéssemos estar reunidos em um único lugar. E através da palavra realmente misericordiosa, santa, nós possamos estar ouvindo, Senhor. Que o Espírito Santo ele possa realmente entrar aqui no meio de cada um. Realmente que ele possa segurar a vida de cada um através da graça do Senhor Deus. E dentro de cada um, que o Espírito Santo realmente preencha de toda a sua palavra no espírito realmente dessas pessoas. Que realmente essas palavras possam se tornar as alimentações espirituais para todas as pessoas. Realmente para aqueles espíritos que são fracos, que estão perdidos, que o Senhor Deus permita a palavra de força. Que realmente dentro do Senhor também, aqueles que realmente tiverem algo que não são adequados diante do Senhor Deus, que eles possam ser manifestados diante da palavra do Senhor Deus e possam ser mudados, corrigidos, Senhor. Diante do Senhor Deus, que eles possam realmente se ajeitar, arrumar realmente de forma limpa. E que realmente nós todos possamos viver de forma realmente bem graciosa, realmente com grande força com essa relação diante do Senhor Deus. Senhor, realmente nós desejamos estar sempre todos juntos, unidos nesse último trabalho que o Senhor Deus permitiu. Realmente, o Senhor permita graça também para o pastor Lee, que foi para o retiro de verão. E também para o pastor O, que ele também está viajando realmente para a conferência, realmente para evangelizar em vários outros lugares, Senhor. Que o Senhor realmente permita a sua graça, para que realmente através dessa salvação que o Senhor permitirá com esse trabalho, realmente muitas pessoas possam realmente ser estabelecidas resistentes e que realmente o Senhor possa guardar a saúde e a segurança desses pastores que realmente não estão aqui. Nesse tempo agora também os nossos santos que não estão presentes, que o Senhor possa ajudar e preencher através da graça realmente adequada para cada um. Realmente no mundo todo também nós desejamos realmente tudo e pedimos na mão do Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era minha boca doce como mel. Versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assombres com os teus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então vamos pular.
versículo 16 até o versículo 21. Vamos ler todos juntos. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu caminho morrerá, e suas justiças, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livrastes a tua alma. Até aqui. Então, como vocês já sabem, o pastor Lee, agora ele está na retiro de verão. No dia 10 ele retornará. Então, esperamos que realmente na igreja de Havaí, realmente a conferência que está acontecendo por lá, nesse retiro de verão, esse acampamento, nós possamos orar por ele. E o pastor O fez realmente uma viagem missionária realmente pelo mundo. Realmente que vocês possam estar lembrando por isso e que possam estar orando por esse trabalho do acampamento. Realmente. O pastor Oseil, ele irá retornar dia 18. Então, realmente hoje, eu te fiz vigia de espírito, conforme esse tema. Durante 1 hora, eu desejo nós podemos compartilhar essa palavra. E como Ezequiel capítulo 3, versículo 17 que nós lemos agorinha. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Então o Senhor Deus, ele estabeleceu o profeta Ezequiel como um atalaia. Então está escrito dessa maneira. Então, o Ezequiel, ele não é um soldado que protege a Israel, mas se ele ser atalaia realmente do povo de Israel, sobre a casa de Israel, quer dizer que ele realmente é o que? O vigia realmente da vida espiritual, a vigia dos espíritos do povo de Israel. Então, conforme a palavra do Senhor Deus, realmente nesse tempo agora tão corrupta, realmente nós temos atalaia do Espírito. Realmente são aqueles que fazem as pessoas retornarem para diante do Senhor Deus. E realmente existem pessoas que o Senhor Deus estabeleceu essas pessoas que possam fazer o que as pessoas possam retornar para a fé diante do Senhor Deus. Quem pode fazer isso são as pessoas salvas. Realmente nenhuma pessoa sem falta entre todos aqueles que são salvos, que são santos, eles realmente são a atalaia, vigias espirituais estabelecidos pelo Senhor Deus. Então, realmente o Senhor Deus, ele diz: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Então, quando fala eu te dei, então realmente nesse tempo o Senhor deu, ele falou com Ezequiel, mas agora nesse tempo de agora, realmente todos vocês que estão sentados aqui hoje, cada um de nós somos a atalaia do Senhor Deus. Realmente nós todos vamos colocar este nosso nome e podemos ler, que nós vamos ver. Então, eu te dei por atalaia sobre casa de Israel. Então, Senhor Deus, cada um de nós, ele nos estabeleceu como vigia. É por isso que através realmente desse tema, realmente desse nome, eu desejo realmente conversar sobre essas palavras com vocês.
realmente no tempo antigo, a atalaia, o vigia, realmente quais tipos de trabalhos eles faziam, nós desejamos conversar. Realmente nesse tempo agora também, que esse mundo está corrupto, realmente vamos falar também os temas por como o Senhor Deus ele estabelece a atalaia, realmente os vigias para estarem trabalhando neste vivo agora. E realmente nós precisamos pensar como é que nós podemos nos tornar nesses vigias espirituais. E realmente esse vigia espiritual, realmente com que tipo de comportamento, ações ele deve se comprometer. Então, para ser realmente um atalaia espiritual, realmente quais são as verdadeiras formas, realmente temas que ele deve respeitar e deve seguir. Então, realmente um atalaia espiritual, realmente qual é o verdadeiro trabalho que ele deve fazer. Realmente, o que ele deve fazer, realmente existe um grande significado diante do Senhor Deus. E realmente, quando ele termina o trabalho dele de atalaia, verdadeiramente, realmente acontece o trabalho que ele pode realmente efetuar diante do Senhor Deus. Também existe realmente um grande graça, bênção, galadão que o Senhor Deus irá permitir para o vigia diante do Senhor Deus. Então, realmente, dependendo do tempo, eu desejo compartilhar essas palavras com vocês. Então, nesse tempo antigo, realmente o vigia, vamos estar no trabalho que ele tinha. Então, como todos nós sabíamos, no tempo antigo, realmente as pessoas elas tinham o que? Elas tinham os castelos, e nos castelos tinham realmente muros, realmente muralhas bem altas. Realmente, quando tem muralhas, você pode realmente se proteger dos ataques dos inimigos. E também, realmente, mesmo com pouco número de soldados, tem como defender, realmente, tem como amenizar o ataque inimigo. Então é por isso que na Bíblia realmente você ter muralha ou não realmente já fazia uma diferença muito grande. É por isso que no tempo antigo realmente as pessoas elas gastavam realmente muito tempo, esforço e bens materiais para criar as muralhas. Também se olharmos realmente dentro da Bíblia também nós podemos ver que o povo de Israel depois de serem capturados pela Babilônia e serem retornados, eles realmente criaram um muro para proteger a Jerusalém, como realmente Neemias pediu. Está escrito na Bíblia. Também se nós olharmos na China, nós temos a grande muralha da China, não é? Então essa grande muralha realmente era para proteger realmente contra ataques dos tribais, realmente dos bárbaros que invadiam a China, o Império Chinês. Realmente também no grande Império da Babilônia também. Realmente eles tinham uma muralha realmente bem grande que protegia toda a cidade de Babilônia. Então era cercada por duas muralhas. Uma muralha dupla, que uma muralha realmente cercava o lado exterior do rio, o outro lado interior. O muro interior ele tinha realmente por volta de 6,5 de grossura do muro e o exterior era de 3,5. Então se o muro realmente dá 6,5, quer dizer que realmente 4 carroças, elas podem estar uma do lado da outra, sendo puxadas pelos cavalos, sendo levadas de um lado para o outro. Então, realmente, eles terem criado um muro tão grosso e alto desse tempo era para poder se proteger dos ataques inimigos. E também em cima, realmente, dessas muralhas existem o que? Realmente tem as torres de vigias e tem os vigias. Realmente, o que são esses vigias, as sentinelas? Realmente, eles ficam observando todas as pessoas e realmente bens materiais que entram e saem do muro, porque eles têm que ver se entram inimigos, espiões, se alguma coisa que não devia entrar no palácio está entrando. Então, realmente esses vigias fazem esse trabalho realmente no muro. E quando realmente eles estão se preparando para poder lutar realmente contra o ataque inimigo. Então, os soldados que defendem as tropas do castelo, realmente eles são pessoas que são diferenciadas entre o povo, não é? Então, realmente, as pessoas que protegem realmente as muralhas, eles já são importantes, mas realmente as pessoas que são escolhidas como vigias, realmente são pessoas entre oficiais, entre todos esses soldados que protegem. Os vigias são aqueles que observam, atalaias são aqueles que observam e veem o que está acontecendo, vê o perigo e sopram a trombeta para avisar todas as pessoas do castelo sobre o ataque, para que eles possam se preparar realmente contra esse ataque de inimigo e possam realmente se preparar para guerrear contra eles. Realmente isso é um aviso, uma advertência realmente antecipada que o vigia faz. Se a atalaia, esse vigia, ele não faz o trabalho dele novamente, direito, realmente se ele não consegue soprar a trombeta, mesmo os inimigos atacando, realmente ele gasta a vida, realmente perde a vista, sacrifica a vida dele e de muitas pessoas que estão dentro do castelo. É por isso que o trabalho da atalaia, do vigia, é muito importante.
Então o vigia realmente ele precisa estar guardando, responsável pela vida dele e das pessoas que estão dentro do castelo. Então o trabalho desses vigias, eles olharem os inimigos realmente que estão fora atacando para invadir. Eles são aqueles que realmente fazem esse trabalho para realmente avisar o povo da cidade para realmente se prepararem. E também realmente quando o castelo está sendo em cerco, realmente o vigia, realmente quando eles têm um ataque realmente bem grande de todas aquelas pessoas, realmente de vigia você pode ver bem de longe. E também realmente quando o castelo dele realmente vence lutando contra o cerco, realmente me enviam umas tropas bem grandes, ou tem um aliado que veio a ajudar e derruba todos os inimigos, esse atalaia, realmente o vigia ele pode olhar para bem longe nos muros e observar realmente o que está acontecendo e avisar para o povo se é uma boa notícia, uma má notícia. Eles têm esses trabalhos também. Então, no nosso tempo agora também os atalaias, os soldados que defendem os castelos, realmente os países, eles são realmente atalaia. Realmente os policiais que estão vestidos, fardados, eles também são realmente atalaia. Realmente todas as pessoas, segurança também são atalaias. Realmente nós podemos chamar todas as pessoas de vigias. Então, mas realmente o trabalho que o vigia faz é dessa maneira. Então, realmente as pessoas, neste mundo, as pessoas que já se fracassaram, já se corromperam. Realmente por causa de Adão, realmente o pecado entrou neste mundo. E o diabo ele está trabalhando agora. Então realmente conforme que trabalho realmente é efetuado por nós, realmente existem muitos pensamentos, muitas dificuldades por causa das coisas deste mundo. Realmente o Senhor ele deseja o quê? Realmente ele deseja fazer o trabalho de como um vigia, realmente é necessário do vigia para resgatar esses espíritos que estão perdidos, para realmente estabelecer fortemente diante do Senhor Deus. Realmente no povo, diante do Senhor Deus, o Senhor realmente tem estabelecido Ezequiel como seu vigia. Realmente nesse tempo agora também nos é necessário realmente os vigias atalaia. Então vamos ler Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Versículo 17 novamente. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Então, realmente esse profeta Ezequiel, ele se tornou realmente o atalaia sobre a casa de Israel. No tempo de Ezequiel, todas as pessoas elas deram as costas diante do Senhor, e eles serviam os outros deuses. Então, mas enquanto ele fazia isso, o Senhor Deus ele chamou a Babilônia. E realmente o Senhor ele julgou a Israel. Então realmente esse trabalho também aparece no 19º realmente rei de Israel nesse tempo. E também pela realmente invasão da Babilônia. As pessoas de Israel elas foram levadas como parte realmente de escravos para a Babilônia. Então realmente Babilônia, o povo de Israel que foram levados como escravos, eles foram perto do lago, eles foram postos. E o Senhor realmente estabelecendo a Ezequiel, realmente fez com que Ezequiel ele pregasse a palavra realmente para todos os escravos, escravizados, realmente o povo de Israel que foram levados escravizados pelo realmente a Babilônia. Então o Senhor ele enviou a Ezequiel para conversar com todos eles. Se olharmos em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então o povo de Israel, realmente eles quando estavam sendo levados como escravos para a Babilônia, eles realmente habitavam nesse lugar, realmente junto desse rio Quebar. E no versículo 2, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim. Então realmente o Senhor enviou Ezequiel nesse tempo realmente desse rei, quando eles perderam a guerra e foram levados para escravizados. Vamos procurar Ezequiel capítulo 3, versículo 15. E fui até o Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E eu fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Essa palavra cativeiro que aparece aqui realmente quer dizer que são pessoas realmente que são tratadas mal, realmente são pessoas que realmente são abusadas. Quer dizer que existe realmente uma pressão sobre eles. Quer dizer que realmente são pessoas com outros significados. Quer dizer que realmente é como se fosse uma água fervente que realmente transborda. Quer dizer que realmente é um momento realmente tão triste, realmente assustador que eles viviam.
Quer dizer que cativeiro é dessa maneira. Então, realmente são pessoas que, após eles serem enviados depois de 7 dias, a palavra do Senhor Deus chegou a mim. Realmente no versículo 17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha palavra. O Senhor Deus escolheu o profeta Ezequiel realmente para o meio da casa de Israel. E por que seria? Então, porque ele, realmente representando o Senhor Deus com a palavra do Senhor Deus, pudesse fazer com que eles pudessem perceber os seus pecados e pudessem retornar diante do Senhor Deus. Com esse objetivo os enviou. Então, realmente, eles são o vigia realmente espiritual. Então, o Senhor Deus enviou para eles. E se eles retornarem verdadeiramente diante do Senhor Deus, após eles retornarem verdadeiramente, a vida que é permitida para eles, realmente as boas notícias realmente também são pregadas para eles. Então, no nosso tempo agora também, realmente, muitas pessoas já realmente, o mundo está corrupto, não é? O povo de Israel, eles saíram do povo do Senhor Deus, e eles serviram realmente os ídolos. E eles foram levados como escravos, e se eles não retornarem para diante do Senhor Deus, eles somente terão a perdição. Eles estão realmente nesse momento tão difícil, e o Senhor Deus enviou a Ezequiel como realmente vigia espiritual para eles. Então, nosso tempo também é realmente a mesma coisa. Se nós olharmos realmente, carnalmente parece que estamos cheios de coisas, estamos fartos, com bens materiais bons, mas espiritualmente nós estamos bem secos. Então as pessoas, elas não têm nenhum interesse diante do Senhor Deus. As pessoas, elas desconhecem o Senhor Deus. E o maior problema disso tudo é que as pessoas não sabem o que é pecado. Então, quando tiver o julgamento e a perdição do Senhor Deus, o castigo do inferno eterno diante do Senhor Deus, realmente é que eles não sabem do pecado, então eles não conseguem saber dessas coisas também. Então, realmente, no meio desse todo pecado, o Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, os resgatou. E realmente permitiu, realmente as boas notícias, realmente preparou para que eles possam entrar nos céus. Mas realmente eles não sabem o que é essa boa notícia, as boas novas para entrarem nos céus. Então as pessoas que estão corruptas, realmente para que essas pessoas possam compreender a palavra, realmente como no tempo de Ezequiel é necessário realmente um vigia espiritual, no nosso tempo também é necessário um vigia espiritual. Que realmente pelo Senhor Deus, ele vai anunciar o Senhor Deus, realmente vai anunciar o pecado, realmente vai advertir sobre a cruz, e fará com que as pessoas retornem para diante do Senhor Deus. Ele realmente pregará as boas novas diante do Senhor Deus. Quer dizer que é necessário uma vigia desse tempo. Realmente, como em Ezequiel, em todos os tempos foi necessário. Nosso tempo também é necessário mais ainda. Então vamos procurar Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Quando o Senhor Jesus veio para a terra de Israel, o povo de Israel, realmente o estado deles, o Senhor Jesus, ele explica realmente em algumas palavras. Então nós podemos ver no capítulo 11, versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Então, esse tempo agora, como eles podem ser representados? Quando o Senhor Jesus veio para este mundo, ele realmente representou os homens deste mundo com essa parábola, com essas palavras. Então, realmente igual realmente meninos que se sentaram nas praças, realmente tocando flautas e chamando os companheiros, mas mesmo assim, tocando-vos flauta, não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Se realmente tocam flautas, é necessário estar feliz, dançando, não é? E se realmente eles estão cantando lamentações, é necessário todos chorar e ter realmente o coração de dor. Mas mesmo você tocando a flauta, não tem ninguém se alegrando, quer dizer que não tem mais sentimento. E mesmo que seja lamentações, eles não choram. Então realmente o João Batista, quando ele veio para este mundo, ele pregou para que todos se arrependam. Realmente todos tenham pecado, realmente terá o julgamento do Senhor Deus. E para todas as pessoas que não se arrependerem, eles realmente são como as árvores que não dão frutos e serão cortados e lançados ao fogo. Então o Senhor, realmente ele está realmente limpando todo o campo. Realmente o Senhor, ele colocará no fogo que não se apaga. Realmente mesmo dizendo para todas as pessoas receberem a salvação, eles se arrependeram de seus pecados, eles realmente
não choram dos seus pecados, eles não têm medo por causa dos seus pecados de irem ao inferno. Então o Senhor Jesus veio com as boas notícias da salvação. Realmente o Evangelho, a salvação que o Senhor concluiu na cruz, realmente é a única esperança que nós temos no mundo. Realmente o Senhor Jesus, mesmo efetuando esse trabalho na frente de todo aquele povo de Israel, eles mesmo assim não sabiam quem era o Senhor Jesus, não sabiam nem o que era esse Evangelho, não sabiam nem se alegrar. Então realmente nesse tempo de Israel, realmente onde o Senhor Jesus estava incluso, realmente não tem diferença conosco nesse tempo de agora. Realmente nós chamamos esse tempo de sem sentido, realmente com desinteresse, o tempo realmente do desinteresse. Então as pessoas do mundo, elas realmente não têm conhecimento nenhum, não têm interesse do reino do Senhor Deus, sobre o Senhor Deus, sobre as coisas espirituais. Então as pessoas, elas não sabem qual é o motivo de vida, realmente qual é o objetivo da vida delas. Então realmente olham o programa de televisão, se olhar parece que está divertido, é entretenimento, as pessoas seguem isso. O que é divertido e o que não é divertido? As pessoas somente têm interesse nisso. Então as pessoas não sabem qual é o caminho certo, qual é o caminho da verdade, qual é o objetivo de um ser humano. Então as pessoas não têm interesse nenhum nessas partes. Então realmente nesse tempo onde as pessoas já se corromperam. Então quer dizer que realmente é necessário um vigia eterno diante do Senhor Deus. Um vigia espiritual, porque aquele que pode fazer as pessoas retornarem diante do Senhor Deus. Realmente um vigia espiritual, realmente é necessário no nosso tempo agora. Então quem é que pode ser esse vigia espiritual? Então o Senhor Deus, Ele pelo povo de Israel que se arrependeu, realmente que se corrompeu, Ele estabeleceu a Ezequiel como vigia. Então por que o Senhor Deus estabeleceu a Ezequiel realmente como povo, como atalaia do povo? Realmente nós podemos ver quem é que pode se tornar atalaia, realmente a vigia espiritual, dessa maneira representada por Ezequiel. Realmente o profeta Ezequiel, entre o povo de Israel, realmente que estava corrupto, ele era uma pessoa diferenciada, ele era uma pessoa que protegia sua fé realmente de forma preciosa. Então ele, no meio de todo aquele povo de Israel que estava corrupto, ele tinha a verdadeira fé diante do Senhor Deus. Então como nós lemos em Ezequiel capítulo 3, ele é um homem que recebeu o rolo do Senhor Deus. E realmente ele comendo esse rolo do Senhor Deus, o Senhor Deus o decidiu, o estabeleceu como vigia espiritual. Então vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Ezequiel capítulo 4. Vamos ver Ezequiel capítulo 4. Versículo 13 e 14. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos ler todos juntos. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então nós podemos ver como é que a vida espiritual de Ezequiel, realmente o Senhor, ele está apontando o pecado do povo de Israel. E dessa maneira ele está falando sobre o pão imundo que eles comeram, que seria o quê? Que seria o esterco. E realmente essas são as palavras que o Senhor Jesus disse para realmente Ezequiel. E Ezequiel respondeu para o Senhor Deus. Ele disse: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora eu nunca contaminei a minha alma. Então se olharmos essa palavra, o Ezequiel realmente ele tem uma vida espiritual correta diante do Senhor Deus. Nós sabemos como ele buscou a palavra correta diante do Senhor Deus. Ele, como foi diferenciado diante do Senhor Deus, ele tinha uma vida realmente de fé, realmente correta. Então não é que realmente nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então realmente o Senhor, ele para marcar o povo de Israel, que é diferenciado dos outros povos, o Senhor decidiu que eles podem comer tais comidas e tais comidas não podem comer. Ezequiel realmente ele cumpriu essas palavras, então ele nunca contaminou a alma. O povo de Israel todo se
corrompeu, se contaminou diante do Senhor. Mas Ezequiel tinha uma fé verdadeira. Ele tinha a palavra correta diante do Senhor Deus. E ele vivia obedecendo a palavra do Senhor Deus naquele tempo. Quando Ezequiel disse essas palavras, então o Senhor Deus disse, tudo bem, então não seja realmente pela carne. Então o Senhor Deus disse, vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homens, e sobre ele prepararás o teu pão. Então uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem a vida de fé correta. E Ezequiel, ele realmente tem a palavra do Senhor Deus. Ele é uma pessoa que recebeu o rolo do Senhor Deus. Ele sabe qual é a vontade do Senhor Deus, qual é a palavra do Senhor Deus. Ele é uma pessoa que compreendeu exatamente e está realmente interpretando. Ezequiel, ele é uma pessoa realmente que tem a palavra dele e a do Senhor Deus em única só. Realmente vamos ver Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a causa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então o Senhor disse realmente, come do que eu te dou. Então, quando ele viu o que o Senhor Deus abriu para ele, era um rolo, um pergaminho. E nesse livro de pergaminho, quando ele abriu, estava escrito palavras de lamentações, realmente suspiros e ais. Quer dizer que fala sobre o julgamento do povo de Israel naquele tempo. E quando olhamos no capítulo 3, versículo 1, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala, casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era da minha boca doce como mel. Então essa palavra de julgamento do Senhor Deus permitida a ele, ele abriu a boca e recebeu para comer. E ele encheu sua barriga, encheu as suas entranhas. Quer dizer que entrando nele, realmente se tornou próprio dele. E depois de comer daquilo, realmente a boca dele ficou doce como mel. E se olhamos em Apocalipse capítulo 10, aparece dessa maneira. Realmente o apóstolo João também ele recebeu esse rolo do Senhor Deus. Vamos ver Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8, eu irei ler. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, e tomou o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes realmente outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Então, até o apóstolo João, ele realmente recebeu o livrinho do anjo que está sobre o mar e a terra. O que será esse livrinho? É o livrinho do julgamento do Senhor Deus. Realmente é o livrinho realmente onde tem as profecias realmente de tudo o que aconteceria sobre as lamentações, realmente sofrimento e os ais, suspiros que Ezequiel recebeu. Realmente é um livro do julgamento que ele recebeu, realmente do julgamento do povo de Israel. Mas o apóstolo João ele recebeu o livrinho que está escrito sobre o julgamento eterno realmente deste mundo todo. E ele recebeu esse livrinho. Mas a boca dele ficou como realmente doce como mel, mas por dentro ficou amargo. Então por que a boca fica doce e por que será que dentro fica amargo?
Realmente é um livro do julgamento, mas é a palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus, essa vontade do Senhor Deus, esse plano decidido pelo Senhor Deus. Você conhecer sobre isso tem a felicidade. Então, mas isso é o livro do julgamento. Realmente, já que é o livro do julgamento, isso é amargo. E já que é o livro realmente do julgamento que você recebeu, você digeriu, você comeu, isso não é somente para as suas coisas, mas sim é necessário profetizar. Então é necessário pregar isso. Então, as pessoas que gostam do julgamento não existem neste mundo. Realmente todas as pessoas, elas ao comerem esse livro do julgamento, eles realmente estarem pregando isso, eles têm um sofrimento, realmente perseguições, realmente tristeza, dor que eles sofrem. É por isso que por dentro é amargo. Então o profeta Ezequiel, realmente dentro de todo aquele povo de Israel que foi realmente corrupto, ele foi diferenciado. Ele é uma pessoa que protegia o espírito, a fé deles, realmente que tem realmente a vida espiritual de fé realmente bem correta, e ele recebeu o rolo de vida diante do Senhor Deus. E o Senhor Deus o estabeleceu como vigia espiritual, o Senhor Deus. Então qualquer pessoa que seja, ele realmente tem estabelecido como vigia espiritual. Nós podemos pensar sobre isso. Realmente são pessoas que têm a vida de fé realmente correta, que são pessoas que são diferenciadas deste mundo, que protegem a sua fé, realmente o seu espírito deste mundo. Então, as pessoas que receberam esse rolo, esse livrinho da palavra do Senhor Deus e comeram, realmente que entenderam, realmente compreenderam, interpretaram corretamente. Essas pessoas, gente do Senhor Deus trabalha, e o Senhor Deus os estabelece eles como vigias espirituais. Então é por isso que realmente quem são essas pessoas? Realmente são as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão recebendo a salvação aqui agora. Realmente são as pessoas que realmente pelo sangue do Senhor Jesus foram diferenciados, pela redenção do Senhor Jesus foram diferenciados neste mundo. Então as pessoas que receberam a salvação são pessoas que receberam esse rolinho da palavra do Senhor Deus, não é? Então porque realmente eles receberam o rolinho do evangelho do Senhor Deus. Nós comemos isso. Realmente as pessoas que receberam a salvação, mesmo que o tempo passe, realmente sempre eles sabem realmente o julgamento eterno que o Senhor Deus ele cumprirá neste mundo. Realmente nós todos estamos realmente vendo e cumprindo essas palavras. Nós somos pessoas que receberam essa palavra do Senhor Deus. Então realmente após a morte, sobre a morte do inferno, nós também sabemos sobre isso. Através da palavra do Senhor Deus, nós somos pessoas que recebemos isso para comer, não é? Então realmente todas essas pessoas que receberam a salvação, o Senhor Deus ele deseja que todas essas pessoas realmente possam efetuar o trabalho para que muitas pessoas realmente possam ser estabelecidas como realmente vigias espirituais. Então vamos procurar na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Realmente no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, eles foram escritos na pedra. Então, mas o Novo Testamento, realmente a graça do Senhor, a remissão do Senhor foi escrita realmente pela carne, realmente em nossas almas. Realmente, o que significa isso? Quer dizer que isso nós recebemos realmente essa tábua espiritual diante do Senhor Deus, não é? Realmente esses rolos, quer dizer que esse livro foi escrito no nosso espírito. Quer dizer que realmente essa lei do sangue do Senhor foi escrito em nossos corações. Realmente as palavras do Senhor, realmente nossos pecados serem remidos diante do Senhor Deus. Essa lei do Senhor, realmente elas são escritas nas nossas mentes e elas são transpassadas em nossos corações. Do que dizer que realmente está escrito no nosso espírito. São pessoas assim. Realmente neste mundo que já está corrupto, qual é o segredo do Senhor? É o Senhor Jesus. Então os santos, eles devem saber, realmente, e eles sabem a lei do Senhor. Eles sabem sobre a remissão eterna do Senhor Jesus. Eles sabem que o Senhor Jesus é a resposta para tudo. Então vamos procurar Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 26. E versículo 27. A vós também que noutro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou. Aos que Deus quis fazer, quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
Então, as riquezas diante do Senhor Deus, que foram realmente da glória, que foram um mistério, escondidos. Realmente essas palavras que o Senhor realmente, ele já havia planejado tudo, realmente esse mistério antes de criar este mundo, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é a nossa esperança. O Senhor Jesus tornou a nossa esperança. O Senhor Jesus tornou a nossa glória. Então nós realmente compreendemos esse Cristo. Então vamos aí capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da sabedoria. Então, realmente esse Cristo. Então nós somos pessoas que recebemos esse Cristo, realmente com esse significado. Realmente existe um segredo chamado Cristo. E nós, para recebermos esse Senhor Cristo, realmente nós precisamos saber o que é esse rolinho diante do Senhor Deus, que é o Evangelho. Então agora é necessário nós pregarmos essas palavras, não é? Então vamos ver Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, realmente, essas palavras da evangelização, elas são abertas. Realmente, para que nós falemos o mistério de Cristo. Realmente, quer dizer que está escondido. Mas o que está escondido é necessário nós abrirmos. Realmente, se nós não abrimos para manifestar, realmente muitas pessoas não vão conseguir compreender. Realmente é necessário, nós precisamos gostar de falar. Então, realmente, pelo qual também estou preso. Quando Paulo escreveu Colossenses, ele estava em Roma preso e ele estava escrevendo isso. Então, realmente, da mesma maneira, as pessoas que receberam a salvação, realmente são pessoas que compreenderam as coisas futuras. E como está em João capítulo 16, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não faltará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Realmente o Espírito ele veio para o meio de nós e nós estamos realmente sendo conduzidos para o meio da verdade, mas sim não somente essa verdade, mas sim sobre as coisas que irão acontecer, realmente as coisas futuras, realmente esse julgamento também nós ouvimos exatamente. Então realmente Cristo, quando ele retornar, nós também ouvimos o que iria acontecer, realmente sobre um reino eterno diante do Senhor, realmente nós também ouvimos. O Senhor Deus fez com que nós pudéssemos compreender. Então todas as coisas futuras, realmente as pessoas que receberam a salvação, são pessoas que receberam para comer este rolinho. Então, realmente, nesse tempo tão corrupto, nós, realmente, pelo sangue do Senhor Jesus, fomos salvos, fomos remidos, realmente fomos livrados do sofrimento. Realmente, o Senhor realmente fez com que nós pudéssemos ter a vida de fé neste mundo. E realmente fez com que também nós pudéssemos realmente compreender e receber essa palavra realmente da verdade, realmente diante do Senhor Deus, esse livrinho. Realmente isso é somente para si? Não. Realmente na boca ficou doce, mas por dentro é amargo. Realmente é necessário nós preenchermos o ventre, quer dizer que é necessário primeiro isso se tornar realmente nosso. É por isso que ele se torna amargo, é porque nós precisamos pregar isso. Realmente para pregar essas palavras não é algo fácil. Então realmente nós estamos pregando o Evangelho, a maioria das pessoas recusam, realmente durante luta, realmente durante muita realmente conquista, realmente alguma pessoa ela pode receber a salvação, e alguma pessoa realmente ouvir o Evangelho, receber a salvação, ela fala, eu quero ouvir o Evangelho, eu quero receber a salvação, por favor me ajude, por favor me ajude. Tem pessoas que vêm fazendo isso, não existe nenhuma pessoa que faça isso. Realmente mesmo nós chamando para o retiro de verão, não é necessário brigarmos toda hora. Então, mas ele fala, eu vou para a conferência. Realmente tem pessoas que voluntariamente vão? Não tem. Então é por isso que realmente é necessário o vigia espiritual. Realmente é necessário o vigia de espíritos. Realmente o vigia realmente de espíritos, o Senhor estabeleceu como nós. O Senhor é aquele que realmente nos estabeleceu como atalaia. Realmente essas palavras é necessário ser escritas em nossos corações. Então cada um de nós realmente fomos escolhidos como atalaia espiritual diante do Senhor Deus. Atalaia de espíritos nós fomos estabelecidos nesse tempo. Então realmente esse atalaia espiritual, esse vigia espiritual, realmente quais são o comportamento, as ações que devem ser tomadas. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Então primeiramente, o atalaia espiritual, ele realmente não deve estar preso nos seus próprios pensamentos. Vamos procurar na Bíblia. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 2.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, vamos ler todos juntos. Pois tu sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, realmente, como bom soldado de Jesus Cristo, aparecem duas coisas aqui. Ele sofre as aflições e ele não embaraça com os negócios desta vida. Então, por que ele recebe aflições e por que ele não pode se embaraçar com os negócios da sua vida? Então, porque realmente existe um motivo, porque é para agradar aquele que alistou para a guerra, que é o Senhor Deus. Então, realmente, uma pessoa não deve ter nenhuma pessoa que realmente se misture com as coisas da sua vida. Realmente que se mistura com os seus pensamentos. Realmente as pessoas que receberam a salvação, os cristãos, realmente são soldados espirituais. São aqueles que foram estabelecidos como vigias de espíritos. Realmente é um trabalho que nós estamos frequentando. Realmente é um trabalho que nós estamos efetuando. Nós realmente somos como ataleses, realmente vigias espirituais. Realmente nós não podemos ser livres deste mundo. Mesmo que realmente nós estamos num trabalho, realmente nós trabalhamos bem e nós recebemos salário. Nós fazemos esse trabalho, não é para ganharmos o salário, certo? Então, dessa mesma maneira, realmente, diante do Senhor, todas essas coisas que nós fazemos, realmente é para uma posição que o Senhor Deus realmente permitiu, que é o Espírito, realmente o vigia de Espírito. E isso deve ser em primeiro lugar que todas as coisas carnais. Realmente o trabalho do Senhor Deus é prioridade, realmente, diante de nós. Realmente, o que é mais importante? É o Evangelho, não é? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiramente, tem que buscar o quê? O que você tem que fazer? Realmente tem que ter prioridade. Onde está a sua prioridade? Então, realmente, neste mundo, enquanto nós estamos vivenciando, nós não podemos ser livres, nós realmente não podemos fazer todas as coisas. Mas qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Realmente, nós devemos decidir isso exatamente. Está vivendo a vida de fé, vivendo o seu trabalho, realmente as pessoas que servem ao Senhor, realmente seja realmente na igreja, são pessoas que realmente tem pessoas também que se relacionam somente na igreja, fazem somente o trabalho da igreja. Realmente formatos são diferentes, mas por dentro são iguais. Realmente uma pessoa que trabalha, faz o seu trabalho e serve ao Senhor, ou uma pessoa que está dentro da igreja mesmo fazendo um trabalho voluntário, frequente, realmente todos eles, realmente a prioridade deles, realmente precisam saber que a prioridade é a palavra do Senhor Deus, realmente a sua obediência diante do Senhor Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo disse, seja eu viver ou morrer, realmente Cristo ele habita em mim. Realmente esse viver ou morrer. Então seja na paz ou seja na prisão. Realmente quando ele estava escrevendo Filipenses, ele estava na prisão. Realmente, qual tipo de situação ele se encontra e vai buscar primeiro o seu reino e a sua justiça? Realmente, conforme essa palavra que o Senhor Jesus deu a Paulo, ele obedeceu. Realmente, ele estava preso quando ele estava escrevendo esse livro de Filipenses. E ele estava realmente na prisão, louvando, obedecendo a palavra do Senhor Deus, mesmo apanhando, realmente as pessoas jogando todas as culpas em cima dele, mesmo assim. Realmente Filipenses, ele continuou pregando o evangelho para essa família de Filipenses. Realmente ele está dizendo, realmente o meu corpo realmente será um bom, realmente servo diante do Senhor Deus. Seja eu viver ou morrer, eu viverei pelo Senhor. Realmente quer dizer que em Filipenses, ele estava com uma doença para a morte. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele mesmo chegando para perto da morte, ele não olhou para a sua vida. Realmente ele mesmo estando quase perto da morte, ele não olhava para a sua vida. Quer dizer que ele estava mais realmente tendo interesse na palavra do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus salvou o Ebatitu, não é? Então, primeiramente, realmente, quem é primeiro? É o Senhor Deus. A prioridade tem que ser o Evangelho. A prioridade precisa ser o seu reino e a sua justiça. Realmente nós estamos bem perto desse retiro de verão, mas realmente quando é que nós fazemos esse trabalho? O que deve ser prioridade? Realmente a prioridade é o trabalho do Senhor Deus, é o Evangelho do Senhor Deus, é o reino do Senhor Deus e a sua justiça que nós devemos testificar. Então, realmente não tem realmente outra maneira, mas realmente nós precisamos fazer. Mesmo que nós não consigamos ir, nosso coração deve estar lá, não é? Mesmo que nós não consigamos ir, nós devemos orar para aquele local, não é? Então, realmente, um vigia de espíritos. Realmente, ele não deve estar preso na sua própria vida. Realmente, um vigia espiritual. Um vigia de espírito. Realmente, ele precisa ser realmente honesto em seu trabalho. Realmente, ele precisa
verdadeiramente avisar para todas as pessoas do castelo que o perigo se aproxima. Um vigia de espírito, realmente ele deve ser muito maior do que esses vigias, realmente, de soldados naquele tempo antigo. Realmente Ezequiel, ele explicava sobre o pecado do povo de Israel, ele advertia sobre o julgamento do Senhor Deus. E ele mostrava realmente o caminho realmente estudado, como realmente deve fugir desse julgamento do Senhor Deus. Realmente as pessoas não gostam de julgamento, castigo e sofrimento. Então, mas mesmo assim você fala sobre lamentações, suspiros e ais, realmente quer dizer que é uma advertência realmente para mostrar para que as pessoas elas possam realmente se distanciar realmente desse sacrifício do sofrimento e dor. Realmente, mas esse é o julgamento do Senhor Deus, ele há de vir, não tem como fugir. Mas as pessoas realmente como falsos profetas, eles realmente em vez de falarem certamente sobre o julgamento, o castigo do Senhor Deus, eles querem falar sobre paz, eles querem falar sobre realmente a vida boa, realmente eles querem falar palavras que as pessoas gostam de ouvir. Então vamos procurar na Bíblia, Jeremias capítulo 28. Vamos procurar Jeremias capítulo 28. Capítulo 28, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9, vamos ler todos juntos. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra as muitas terras e contra os grandes reinos acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então está escrito dessa maneira. Então, os profetas que houve antes de mim, antes de ti, realmente os profetas verdadeiros, eles realmente da antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos e acerca de guerra e de mal e de peste. Realmente, por que eles somente podiam fazer isso? Realmente porque as pessoas elas estão se corruptas e elas estão no meio do pecado. E todas essas pessoas que estão no meio do pecado, elas precisam saber exatamente sobre o julgamento do Senhor Deus. Essa é a forma correta. Realmente é assim, no meio de todo esse sofrimento, as pessoas elas podem retornar diante do Senhor Deus. Mas se elas estiverem realmente a paz, realmente quer dizer que essas pessoas não são verdadeiras. Em Provérbios capítulo 11, versículo 11, pela bênção dos homens que vêm das cidades se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubado. Então, para que uma cidade ela possa ser exaltada, realmente é necessário da bênção dos homens. Realmente aqueles que são perversos, eles derrubam a cidade. Então, realmente o perverso ele não pode receber essa bênção. Ele não consegue ser honesto. Realmente por causa dos homens de bem, realmente a cidade se exalta. São as pessoas de bem que estão próximas do Senhor Deus. Quer dizer, porque o Senhor Deus é bom. Então, realmente, aquelas pessoas de bem, eles podem realmente proteger a cidade, podem anunciar o sofrimento, realmente, todas as ações inusitadas que podem acontecer na cidade. E eles, realmente, por estarem orando, por estarem cuidando um dos outros, realmente, dessa cidade, então essa cidade pode ser protegida. Mas pela boca do perverso, realmente pode ser destruída porque ele não é honesto. Então esse vigia espiritual, ele realmente tem que ter um coração bem resistente. Então porque realmente esse vigia de espíritos, ele realmente foi enviado para diante do Senhor Deus, porque é onde os homens, eles são maus. Então, vamos trocar Ezequiel capítulo 2. Vamos ver para onde o Senhor Deus enviou, está escrito aqui. Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça ou que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Capítulo 3, versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os teus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não o temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque são a casa rebelde. Então, para quem o Senhor Deus enviou a Ezequiel?
esse vigia de espíritos, Ezequiel, foi enviado para pessoas que têm um coração duro, com a fronte endurecida, forte. Então, realmente pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor Deus. Palavras realmente que são dadas para as pessoas, mas eles têm um coração fechado. Realmente, o que é essa fronte? Diamante. Diamante realmente é algo muito duro. Então, já que ele envia para pessoas tão duras assim, então Ezequiel também precisa de colocar forte o fronte dele. Também precisa ter um coração bem resistente. Então, é por isso que o Senhor Deus disse para Ezequiel. Então, disse para Ezequiel. Então, ele fala: eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos e forte tua fronte contra a sua fronte. Então, ele deixará realmente essa testa de Ezequiel realmente dura. O rosto também de Ezequiel também tem que ficar bem dura contra realmente o povo de Israel. É por isso que o nome de Ezequiel significa Deus, realmente aquele que Deus fortaleceu. Aquele que é forte em Deus. Então o Senhor Deus, ele deixou o rosto de Ezequiel e a fronte realmente bem resistentes. Então realmente uma pessoa que tem um rosto realmente duro, realmente um rosto realmente escuro, se você não tiver um rosto, um coração forte para lutar contra as pessoas, se encontrar com essas pessoas, não tem como conversar com elas. É por isso que nesse tempo agora, o Senhor Deus, realmente existem muitas pessoas que têm um fronte endurecido, o coração, um rosto endurecido. Então o Senhor Deus, para enviar essas palavras para essas pessoas que são como diamante, nós precisamos ter um coração realmente bem resistente, porque senão nós não podemos quebrá-los. Então vamos para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. O Senhor, quando criou em pares duplas para enviar, para evangelizar, o Senhor disse para os apóstolos, capítulo 10, versículo 26. Portanto, não o temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E o que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais o que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então não tenham medo dos homens, tenham medo do Senhor Deus. Então realmente as pessoas podem matar a carne, mas não podem realmente mexer com a alma e o espírito. Realmente o Senhor Deus é aquele que pode julgar a alma e o espírito. Então realmente o Senhor Deus, ele possui todo o poder. Se realmente o Senhor Deus não permite, nenhum pássaro pode cair dos céus. Realmente nem um fio de cabelo pode ser derrubado se o Senhor Deus não desejar. Realmente é necessário ter esse coração realmente bem endurecido, resistente. O vigia que protege o castelo, ele realmente não tem como ser realmente bem perdido, não sabendo o que ele faz. Realmente o espiritual também mais ainda. Ele realmente precisa ter um coração bem de dividir, diferenciar, ter um coração bem resistente para fazer esse trabalho. Foram enviados 12 espiões para a terra de Canaã. E os 12 espiões, realmente 10 espiões, eles retornaram, passaram do lado de 10 da terra de Canaã. Então o povo de Israel, eles ouviram todas as palavras desses 10 líderes das tribos, 10 espiões, e tentaram retornar para a terra de Canaã. Então por que esses 10, realmente todos eles são vigias, mas realmente esses 10 eles não conseguiram fazer o trabalho correto como vigia de Israel. Então eles indo para a terra de Canaã, realmente conforme a palavra do Senhor Deus, realmente eles verificaram que mama leite e mel. Realmente cada um veio com realmente um cabra realmente colocado sobre as suas costas. Realmente era uma terra muito boa. Mas eles viram aquelas realmente outras tribos, viram outros países que já estavam dominando aquele local. Então eles somente contaram do jeito que eles viram. Eles falaram: existem os malaquitas, existem realmente outros tribos lá. Nós não podemos perder, nós não temos nem realmente ferro para lutar com eles. Eles têm armas de ferro, de aço, mas como é que nós vamos vencer com as mãos? Então todos eles não tinham essa resistência, eles não tinham fé. Então é por isso que realmente Josué e Caleb eram diferentes. Então realmente eles saíram de perto do povo, mas o Senhor Deus estava junto com eles. O Senhor Deus é com eles. Então realmente a vitória ou a derrota não depende do número. Mas diante do Senhor Deus, o povo de Israel, realmente por causa daqueles 10 espiões errados, realmente por causa daqueles 10 vigias, eles já se concordaram com eles. Então eles não tinham mais o coração de ouvir. Então nós realmente como vigias espirituais, realmente esse trabalho deve ser realmente bem suportado para nós. E como podemos fazer isso? Com resistência.
Então realmente o vigia é uma coisa muito importante, ele precisa estar acordado. O vigia, se ele realmente cochilar, ele realmente fizer bem, realmente vagamente o trabalho dele de vigia, ele pensar, hoje o inimigo não atacará. Ele realmente decidir por ele mesmo, se estiver dormindo, realmente por aquele janela realmente aberta, os inimigos podem atacar. Então todas as pessoas ficam em perigo. Então realmente o vigia espiritual, ele precisa estar acordado, não é? É necessário que ele esteja acordado para que ele possa acordar outras pessoas. Realmente, como é que uma pessoa que não está acordada pode acordar os outros? É por isso que 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 fala, realmente, preocupeis, esteja acordado, porque o leão, o diabo, ele anda rugindo para devorar. Então realmente nós precisamos ir contra ele. Então nós todos precisamos estar acordados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 também, realmente todos nós não devemos dormir como os outros, nós devemos estar acordados e vigilantes. Realmente o diabo, ele é que está realmente levantando as pessoas para a escuridão. Já que nós somos filhos da luz, nós precisamos estar na luz, nós precisamos estar acordados, nós precisamos saber que tempo é agora, que tipo de trabalho nós devemos fazer, nós precisamos saber. Então, se olharmos em Juízes, aparece sobre os soldados de Gideão. Os 300 homens de Gideão lutaram contra os midianitas, 135 mil homens. E realmente eles conseguiram vencer aqueles 135 mil. Realmente o exército é tão grande. Mas o Senhor, quando ele divide a esses homens, primeiramente anunciou para todo o povo para juntar o exército para lutar contra os midianitas. Então juntaram por volta de 32 mil homens. Mas realmente aqueles que temem realmente fujam. E eles fugiram e voltaram. Realmente as pessoas que não têm resistência no coração. Então se acontecer uma guerra e eles forem para a guerra, se eles fugirem, realmente eles dão realmente influência para outras pessoas. Porque os medrosos realmente têm que voltar. Então por volta realmente de 10 mil pessoas ficaram. Mas já que os 10 mil eles estavam lá, realmente estavam com sede, eles realmente estavam indo beber água e dividiram em dois tipos de grupos. Realmente um grupo de grupo, eles se ajoelhavam e abaixavam a cabeça para beber água. E outras pessoas em pé, eles pegavam com as mãos e depois bebiam como animais. E aqueles que se ajoelhavam e colocavam água na água, era por volta de 9.700. E aqueles que pegavam águas para as mãos para tomar, eles realmente eram os 300. E ele falou realmente, 9.700 voltem para casa. E ele levou os 300. Então por que será que escolheu os 300? Então, porque agora estão em guerra. É guerra. E agora qual o momento? Realmente estão em guerra. Como é que o inimigo vai atacar e você vai se ajoelhar para beber água? Então os 300 são as pessoas que estão acordadas. Eles estão vigiantes. Eles realmente têm um coração, têm um comportamento diferente para a guerra. Eles têm realmente um posicionamento diferente para guerrear. Então o Senhor Deus realmente, ele já escolheu os 300 para poder lutar contra o exército tão grande. Dentre nós ainda não existem pessoas que estão dormindo. Existem muitos que estão dormindo. Não agora vocês estarem cochilando. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então realmente para recebermos a salvação, nós recebemos a salvação, mas realmente o trabalho dele, ele não fazer o trabalho corretamente que foi permitido a ele, é uma pessoa que dorme. Então uma pessoa que não recebeu a salvação, ele já tem um espírito morto. Mas uma pessoa que recebeu a salvação tem um espírito acordado, vivo, mas agora ele não sabe que horas são, não sabe o que tem que fazer, está dormindo. Realmente ele precisa levantar dentre os mortos, porque realmente Cristo te esclarecerá. Então uma pessoa estava dormindo e ela acordou, e vamos pensar que ela acordou no meio do cemitério. Então como é que ela vai se assustar? Então, realmente uma pessoa está dormindo no meio das pessoas do mundo. Será que isso está certo? Se olharmos em Jonas, ele fala, realmente, vós que dormis, realmente acordais e buscais o Senhor. E o Senhor disse para Jonas ir para Nínive pregar, mas ele não queria pregar e ele fugiu para Damasco. Então, mas o Senhor Deus permitiu uma grande tempestade a ele, e ele que estava dormindo no meio realmente do armazém do barco. Realmente esse capitão gentil falou, como é que você está dormindo nessa tempestade? Então, realmente eu acredito que o Senhor utilizou esse capitão realmente gentil para realmente amaldiçoar, realmente mostrar, condenar, julgar esse erro do Jonas. Então realmente o Senhor pode usar realmente as pessoas gentis do mundo realmente para mostrar os nossos erros, nossos pecados. Realmente é necessário que nós estejamos acordados. Então realmente esse vigilante ele precisa ser obediente. Ele precisa fazer o trabalho dele corretamente. Ele precisa ser uma pessoa realmente bem obediente.
Então, realmente no exército, realmente o oficial, ele vai dar o trabalho para quem? Qual é o trabalho importante que ele vai dar realmente como vigia? Realmente o comandante não tem como dar o trabalho para alguém que não é obediente à sua palavra, não é? Realmente o dono de uma empresa, ele vai deixar o trabalho importante da empresa dele para quem? Realmente para qualquer pessoa que está dormindo, realmente um rei também, ou príncipe, realmente o presidente, todas essas pessoas, o trabalho importante deles, eles vão deixar na mão de quem? Vão deixar na mão de quem é o obediente. Então realmente o Senhor Deus, ele realmente vai deixar o trabalho de vigia de espíritos realmente para aqueles que são obedientes. Realmente como em 2 Timóteo, realmente está falando que o Senhor, ele decidirá, deixará a sua palavra realmente para aqueles que são obedientes, porque aqueles que sujeitam a palavra do Senhor Deus podem pregar a palavra, realmente através disso tudo, realmente as palavras realmente são passadas até no dia de hoje por aqueles que são obedientes, realmente são sujeitados. Realmente é o importante, o segredo da palavra do Senhor Deus é a obediência, realmente como o Senhor realmente é obediente, realmente como o Senhor Jesus foi obediente à palavra do Senhor Deus. Moisés, ele realmente obedeceu o Senhor até os fins, mas o Senhor Jesus, desde o momento que nasceu até a morte, obedeceu ao Senhor. Então realmente o Senhor, ele realmente não estabelece qualquer um que realmente não seja realmente vigia, realmente ser obediente. Todos precisam ser, realmente todos precisam ter realmente uma esperança, uma decisão concreta em seus corações. Eles não podem sair de suas posições até o final, mesmo que sejam cansados, eles precisam proteger a sua posição. Só porque eles estão cansados, eles sem paciência, não tem como ser assim. Então realmente há aqueles dias de espírito também. Então vamos trocar Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 34 até 38. Versículo 35 até o 38. Vamos ler todos juntos. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar para as bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier e achar vigiando, em verdade vos digo que cingirá, e fará-se assentar à mesa, e chegando-se o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Realmente o dono, ele foi para um casamento, para as bodas. Ele foi para as bodas e realmente o servo está esperando esse senhor voltar. Realmente o Senhor, ele completou toda a palavra e ele realmente permitiu uma promessa para nós. Então quer dizer que é uma vivência daqueles que realmente estão esperando, realmente santos que esperam a vontade do Senhor Deus. Então nós realmente precisamos estar com as candeias acesas, realmente com os lombos realmente corretos. O que é estar isso? Realmente com as vossas candeias estar ligadas. Quer dizer que o nosso espírito precisa estar ligado. Realmente nós precisamos manter cingidos os lombos, que precisamos estar levantados, acordados, mantendo a nossa posição. Realmente nós mantemos a nossa posição, realmente com grande resistência durante bastante longo período de tempo nós estamos sem sair daquela posição. Realmente não importa quando é que o Senhor ali venha, mas sim que nós sempre possamos estar preparados para encontrá-lo. Realmente até quando? Realmente seja na segunda, terceira vigília. Quando é a segunda e quando é a terceira vigília? Realmente o povo de Israel, desde o momento da tarde, eles realmente já começam o dia. E realmente a terceira hora realmente quer dizer que é na madrugada. Mas eles realmente não importam, porque eles realmente a qualquer momento o Senhor pode vir. Então eles sempre estão esperando. Então realmente nós estamos fazendo dessa maneira como o trabalho do Senhor Deus, já esperando para servi-lo. Esse é o trabalho como vigília. Então realmente vamos para o que olhamos em Josué capítulo 22. Então para dominarem a terra de Canaã, na terra de Canaã, o rio Jordão ao leste. Então havia realmente vários outros povos com as fronteiras. Realmente essa terra de Canaã, já que eles não a conseguiram, realmente aqueles 20 líderes tribais, eles se uniram realmente do Oriente para poder lutar contra Israel. Então durante 7 anos dessa guerra de conquista que eles estavam fazendo, eles não retornaram para casa, eles sempre estavam reunidos. É por isso que Josué disse, realmente até no dia de hoje, realmente vós não partireis realmente dos seus campos. E realmente durante 7 anos realmente estar separado da família é algo muito difícil. Mas a terra de Canaã realmente já que é uma terra que o Senhor Deus permitiu para eles estarem dominando, fazendo a conquista. É por isso que eles estavam guerreando até agora. Então o Senhor realmente até que chegue os últimos dias, o Senhor ele fez continuamente. Quer dizer que o Senhor Deus ele está preparado para isso. Então agora também. Então aquele que é vigia, ele é necessário saber trabalhar junto. Então ele realmente as pessoas
que não servem ao seu Deus desde o início, realmente não são pessoas que têm como servir. Então é necessário realmente servir o Senhor, realmente servir-la, realmente para fazer o trabalho de vigília diante do Senhor Deus. Então não é algo que nós podemos fazer sozinho. A nossa vida de fé não acontece sozinho. Pode ser que nós vivamos sozinho, aconteça alguma coisa, mas realmente o Senhor realmente fez com que todas as coisas elas pudessem ser unificadas, para que nós possamos receber a salvação diante do Senhor Deus. Então é por isso que o trabalho que cada um fez individualmente, nós podemos ver realmente que muitas pessoas elas dividem o que são os lixos. Realmente tem muitas pessoas que estavam somente na frente da máquina de arroz, tem outras pessoas que sempre só estavam economizando água. Então continuamente se olharmos os trabalhos que cada um está fazendo, é um trabalho bem pequeno, mas nós olhamos todos aqueles trabalhos, realmente existe um grande trabalho do Senhor Deus para isso. É necessário estar unificado àqueles realmente vigias espirituais. É por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 27, realmente está escrito: realmente somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vós realmente vos veja, quer esteja ausentes, ouçam acerca de vós, que estejam no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Realmente por causa do Evangelho que nós estamos unidos, não é por causa de outro motivo, mas é por causa do Evangelho. Realmente as pessoas que receberam a salvação, todos eles se unem por causa do Evangelho. Realmente nós estamos realmente unidos, quer dizer que nós temos uma maior força. Se nós estamos unidos, realmente já foge de toda essa e o imaginário. Então realmente como nós já podemos saber, duas pessoas elas são realmente poderão receber o bênção diante do Senhor Deus por estarem juntos, realmente mais unificados diante do Senhor. Se uma pessoa por ela está realmente mais próxima do Senhor Deus, ela consegue fazer o trabalho, mas realmente é bem diferente o trabalho que uma pessoa consegue fazer conforme encontra duas pessoas. Então realmente diz que receberá uma boa bênção, um bom prêmio, realmente quer dizer que você consegue demonstrar um maior poder, quer dizer que o trabalho é mais eficiente. É por isso que o trabalho realmente do Senhor, a graça do Senhor pode ser manifestada, tem um resultado. É por isso que o Senhor diz que é melhor. Então nós realmente utilizamos bastante. Então realmente um cavalo, ele tem realmente um peso que é por volta de 2 toneladas que pode levar, mas 2 cavalos juntos são 4, mais lento, eles 6 toneladas. Dá por essa volta, as pessoas pensam, ou até 10 toneladas, mas 2 cachorros, na verdade, eles podem puxar até 26 toneladas. Então quer dizer que realmente a força de duas pessoas unificadas, quer dizer que o Senhor está junto com eles. Então realmente o Senhor ele irá trabalhar. Então o Senhor ele mostrará um poder que realmente foge da imaginação. É por isso que realmente as igrejas iniciais, já que elas se unificam desde aquele pouco tempo, realmente eles naquele tempo onde não dá realmente para as pessoas, mas realmente receberam a salvação. Realmente é porque desde as primeiras igrejas deles foram unificados. Pedro e João, eles são pessoas bem diferentes, eles têm ideias diferentes. Pedro tem uma idade maior, realmente João ele é mais novo. Então, mas Pedro, ele é uma pessoa que não conhece muito bem a Bíblia, mas o apóstolo Paulo, ele é um homem realmente bem gentil, cavaleiro, ele sabe, é uma pessoa verdadeira. E eles, realmente, ambas as pessoas, eles quando receberam o chamado do Senhor Deus, cada um recebeu o chamado, o evangelho em cada lugar diferente. Pedro, ele era pescador e foi chamado diante do Senhor Deus, mas esse João, o João, ele realmente estava mexendo com redes e ele foi chamado diante do Senhor Deus. Então quer dizer, criando redes. Quer dizer que essas duas pessoas, eles têm realmente formas diferentes, conhecimentos diferentes. Mas os dois, eles servem muito bem. Porque realmente se olharmos em Atos, aparece Pedro e João. Realmente eles pulavam todo o conhecimento, todo o poder que eles tinham. Mas dentro de Cristo, eles realmente se tornaram uma dupla imbatível diante da Bíblia. Realmente se olharmos na Bíblia, existem muitas pessoas assim. Se olharmos Moisés e Josué. Então Josué, ele realmente seria aquele o antecessor, realmente o descendente de Moisés. Ele receberia tudo. Mas também realmente Josué, Eliseu e Elias, Paulo e Timóteo, eles realmente se davam muito bem como duplas. Realmente, como nós podemos ver todas as coisas, tudo que se pula, nós precisamos estar bem unidos. Realmente, como um vigilante, que ele está unido com o outro, eles farão um trabalho muito maior. Realmente, esse vigilante de espíritos, ele precisa estar preparado para sofrer, preparado para receber o suspiro, realmente todo aquele sofrimento. Realmente, nós precisamos saber que realmente de noite estar acordado, você está acordado, observando se algum inimigo virá. Realmente, isso é um trabalho muito difícil, não é fácil. Ele já tem que estar preparado proativamente, altruísta, para realmente servir as pessoas do castelo. Então realmente naquele tempo, mesmo que ele esteja realmente perdido, realmente esteja naquele mesmo sofrimento, o Senhor já disse para os vigilantes não terem medo, para estarem preparados a se sacrificarem. Já disse isso para Ezequiel. Então, quando nós nos sacrificamos, nós recebemos o sofrimento. Realmente, a nossa carne, mesmo que ela não receba esse sofrimento que nós pensamos, mas quando nós recebemos esse sofrimento, o Senhor, ele trabalhará em nós.
É porque se olharmos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8 até o 12, tem palavras assim. Versículo 12, nós fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até que o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Nós sempre temos essa felicidade de realmente termos o amor por Cristo, porque o Senhor, ele se manifesta em nós. Realmente esse Cristo, realmente ele está na cruz, realmente essa cruz que nós estamos carregando, quer dizer que nós estamos seguindo, realmente tendo esse sofrimento da cruz conosco, mas também servimos diante do Senhor Deus. Realmente quer dizer que a morte, ela está trabalhando em nós. Realmente como Paulo, ele sofreu, como Paulo realmente se esforçou, realmente como resultado acontece o trabalho da salvação. Realmente nós, quanto mais nós recebemos sofrimento, mais nós realmente nos esforçamos, realmente mais é manifestado o trabalho do Senhor Deus nesse retiro de verão, nas conferências também. Isso não tem diferença. É por isso que realmente como palavra da verdade nós precisamos estar realmente obedecendo. Nós realmente precisamos ser verdadeiros vigilantes do Senhor Deus. Nós precisamos estar como verdadeiros vigilantes, olhando qual a pessoa está entrando, quem é que está saindo. Realmente quais são as pessoas ruins, mas coisas ruins que estão entrando para destruir o castelo. Realmente é necessário receber um bom treinamento. Então realmente precisa ver o que é correto, o que é bom, realmente o que seria que é bom para o povo, o que não seria. Realmente nós precisamos saber muito bem. Então como apareceu há pouco tempo no jornal, então a polícia, eles estavam indo realmente pegando uma pessoa e apareceu isso, que eles viram que uma pessoa está guardando realmente drogas guardadas realmente em alguns lugares, mas um amigo da polícia ele falou, isso aqui não é realmente drogas, falou que tudo bem, mas aí a polícia depois verificou e viu o que era. Então até o final eu vi isso, esse jornal, reportagem. Realmente pode ser que algum policial, ele tenha ouvido de alguém falando, isso não é droga. Então ele fala, tudo bem, pode levar, não é ilícito, então pode levar. Então, mas realmente é necessário receber um treinamento para poder saber bem diferenciar. Então se você não receber esse treinamento, como é que você pode ser bem estabelecido? Realmente a palavra do Senhor precisa ser realmente correta, realmente bem dividida, para que eu possa se tornar um bom servo do Senhor Deus. Realmente isso é muito importante. Então, se olharmos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, realmente precisamos ter o Cristo como o Senhor dos nossos corações. Realmente, para nós sempre estarmos preparados para responder àqueles que realmente desejam ouvir a palavra. Então, é necessário sempre termos a palavra dentro de nós, para que nós possamos diferenciar bem feitamente. Realmente, nós podemos diferenciar quando nós tivermos a palavra. Realmente, de qualquer maneira, realmente, o que é o mais importante é a palavra do Senhor. Nós temos o coração de amar o Espírito. Então, Ezequiel, ele realmente amava verdadeiramente o povo. E ele ter o coração de amar o povo. Se você não tem o coração de amar o Espírito, você realmente não consegue fazer esse trabalho como vigilante. Realmente o vigilante realmente dos Espíritos, ele realmente está cuidando da vida, realmente cuidando o amor pelo povo, as pessoas do castelo. Então, se ele não tiver isso, ele não consegue trabalhar como vigilante. Realmente para proteger verdadeiramente, você está realmente assegurando a segurança desse povo. Realmente do castelo, se você tem um coração de amar esse povo, você vai estar acordado, você está fazendo esse trabalho verdadeiramente diante do Senhor Deus. Realmente para nós mesmos que seja tudo que realmente nos seja dado. Se nós não tivermos o Espírito dentro do nosso coração, nós não conseguimos fazer isso. Realmente Ezequiel amava verdadeiramente o povo de Israel. Vamos procurar Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Versículo 4. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Vamos ler todos juntos. E disse-lhes o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se acometem no meio dela. E eu irei ler. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Então matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los. Então realmente o povo de Israel, realmente por causa de um trabalho errado, aqueles que estão gemendo e chorando por causa das abominações, você marca e os deixa. Mas o resto você vai matar todos eles. Então realmente quem
Quem em Jerusalém, realmente por causa de abominações, estão chorando e estão realmente sofrendo? As pessoas que têm a vida de fé. As pessoas que estão realmente resistentes diante do Senhor Deus. Realmente o Israel, realmente Jerusalém começou a realmente idolatrar outros deuses. Eles estarem realmente perdidos nessas coisas. Mas quem são as pessoas nesse meio que estão realmente sofrendo por causa disso? São as pessoas que têm o verdadeiro e realmente fé diante do Senhor Deus. Aqueles que estão chorando e gemendo por causa dessas abominações, eles têm a vida de fé dentro deles. E o Senhor Deus diz que vai salvá-los. E o restante o Senhor Deus vai exterminá-los. Então, mas olhe aqui bem, versículo 8. Sucedeu, pois, que havendo-os ferido e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei: Ah, Senhor Deus, dar-se-á acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então, realmente, e ficando eu sozinho, ele ficou sozinho. Realmente na face, ele falou para marcar as pessoas que têm realmente choro e realmente aflições por causa da abominação, mas não tem nenhuma pessoa. Então Ezequiel precisava matar todos eles. Então ele diz: Senhor, realmente você quer matar toda essa terra Israel por causa dessa Jerusalém? Se olharmos o coração de Ezequiel, nós podemos ver quanto ele tem esse coração de amar o povo. Então Ezequiel capítulo 11, vamos procurar, versículo 13. Vamos ler todos juntos. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz. Disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Ele tem um coração de suplicar diante do Senhor Deus. Realmente, ele advertia, falava sobre o julgamento do Senhor Deus, mas ele está profetizando. Realmente, o filho de Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então, realmente, ele derramou o seu rosto e falou: Senhor, realmente o Senhor quer dar o fim ao remanescente de Israel? Então, Ezequiel, nós podemos ver o coração tão aflito dele. Realmente, verdadeiramente, o coração de amar o povo de Israel. Ele realmente está dando pena do povo de Israel. Realmente existe esse coração tão farto realmente em Ezequiel. É por isso que realmente ele pode se tornar realmente o verdadeiro vigilante realmente da fé, realmente dos espíritos. Então ele pode realmente estar mais bem preparado para servir o Senhor Deus. O apóstolo Paulo, o Senhor realmente colocou como apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele tinha um coração realmente bem correto, especial de amar realmente os espíritos. Se olharmos em 2 Coríntios, nós podemos ver que por ele amar o espírito daqueles, ele realmente gasta a si mesmo para salvar o espírito de outras pessoas. Realmente, já que é uma pessoa que verdadeiramente amou o espírito, realmente o apóstolo Paulo, ele realmente amou bem grandemente. Então, realmente, ele está desperdiçando os bens, realmente, ele está realmente bem perdido. Isso quer dizer que ele realmente está realmente gastando a sua vida, gastando todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele realmente estava pregando o evangelho, depois foi cortado a sua cabeça, não é? Então, realmente, o verdadeiro vigilante, o vigia, ele tem a forma, o que ele deve fazer. E o maior do que tudo isso é amar realmente o Espírito. Ele ter o coração de realmente edificar a vida de fé. Realmente isso será muito importante. Realmente também esse realmente vigia de espíritos, ele também tem realmente regras, o que ele deve cumprir. Então, se nós pensarmos bem, as primeiras coisas que nós temos, ele tem que defender muito bem a sua vida de fé, o seu espírito. Então, ele, antes de proteger outras pessoas, é necessário proteger muito bem a si mesmo. Precisa tornar a vigia do seu coração. Ele precisa tornar a vigia do seu realmente vida de fé. Então, realmente, dentro da nossa missão também, essas vigias, eles precisam estar sabendo quando é que o inimigo atira as flechas, quando é que o inimigo irá atacar. Então, não tem como ele realmente estar em perigo, não é? Ele tem que saber se proteger primeiro. Ele precisa estar se protegendo primeiro, realmente bem armado. Então, é necessário proteger a nossa realmente fé primeiramente. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, porque quando nós temos a Santa Ceia, realmente uma pessoa ela precisa olhar para si mesmo, realmente para comer desse pão e beber do cálice. Realmente ele realmente precisa ter memória de si, ele precisa olhar para si, realmente, mesmo não sendo realmente a Santa Ceia, sempre todos os dias precisa verificar a si mesmo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido naquela ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Realmente uma pessoa, ela está errada, ela está caminhando para o errado, realmente está no meio do pecado. Esse pecado, quando for manifestado, não somente segurarmos isso, mas sim eu também preciso verificar a mim mesmo, ter medo de receber essa tentação, mas precisa olhar para si mesmo. Então Pedro também, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, mas o Senhor Jesus antes de morrer disse para Pedro,
E se olharmos em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te convertestes, confirma teus irmãos. Então Pedro, ele mesmo precisa se arrepender. Então ele mesmo primeiro precisa ter a vida de fé estabelecida. Ele realmente precisa ter a fé correta. Então quando ele realmente retornar, ele pode realmente ajudar os irmãos. Primeiramente ele precisa proteger a sua fé. Em Lucas capítulo 10 aparece Marta e Maria. O Senhor Jesus entrou na casa delas para pegar a palavra, mas Marta estava ocupada e Maria estava sentada aos pés do Senhor Jesus ouvindo a palavra. Então, mas Marta, ela sempre estava ocupada trabalhando. Ela, já que não conseguia servir, ela disse: Senhor, diga para Maria para me ajudar. Então, realmente, ela, sem pensar em nada, ela estava somente ouvindo a palavra do Senhor. Ela está sentada, ela tem que me ajudar. Mas o Senhor Jesus disse: realmente, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E se olharmos na Bíblia, realmente é necessário só uma coisa é necessária. Então, somente uma coisa te é necessária. O que é isso? Marta, ele precisa estar olhando para o seu próprio espírito. Então depois precisamos olhar para quem? Ele precisa olhar para si mesmo, olhar para realmente o espírito dele. Precisa ser realmente o seu vigia, o vigia do lado, que está protegendo o seu irmão e irmã, realmente os espíritos. Eles são os vigias do nosso espírito. Então realmente em Ezequiel capítulo 3, realmente nós estamos lutando contra o perverso, nós também precisamos estar ouvindo os homens de bem. Realmente por que precisamos ouvir os homens de bem? Porque eles estão vivendo a vida de fé juntos, eles estão servindo o Senhor juntos. Essas pessoas também, nós precisamos estar ouvindo as palavras deles. Então realmente nós precisamos estar andando, buscando os irmãos uns aos outros. É por isso que nós estamos vivendo realmente juntos. Nós precisamos ver se na nossa vida de fé existe algo errado, algo certo. Nós realmente precisamos estar realmente vendo se a vida de fé está fraca. Então nós temos o coração aflito por aquela pessoa, não é? Daquela maneira o nosso irmão e irmã realmente que estão cansados, realmente a vida de fé deles que estão realmente perdidos. Nós somos os vigias observando isso. Nós precisamos ajudar os espíritos perdidos também para retornar diante do Senhor. Também somos os vigias de espíritos. Então Ezequiel, ele comandou para Israel realmente corrupto. Realmente o Senhor realmente comandou ele para os perversos. Nós também realmente fomos estabelecidos como atalaias realmente espirituais e fomos colocados neste mundo pelo Senhor Deus. Então nós, realmente esses espíritos perdidos, nós somos os vigias. Realmente nós precisamos verificar a nós mesmos. Será que eu realmente eu tenho esse vigia, eu tenho esse trabalho tão perfeito, realmente tão importante. Será que eu estou fazendo todo o meu esforço, todo o meu possível para ajudar esses espíritos perdidos? Realmente eu preciso verificar a mim mesmo. Então se olharmos em Lucas capítulo 1, vamos procurar Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 13. Eu irei ler. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17, vamos ler todos juntos. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, e com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O João Batista é um homem que recebe o espírito e a virtude de Elias. Então ele recebeu o espírito e a virtude de Elias, e ele foi para diante do Senhor. E ele tem um coração de pai para o filho, realmente do perverso, para realmente com a prudência, realmente ele preparar o povo. Ele disse dessa maneira. Então me escutem, realmente Elias, ele tem realmente o mesmo espírito e virtude dado para João Batista. O trabalho que o João Batista faz é esse papel dele, não é o papel que nós estamos fazendo. O João Batista também, ele era um vigilante de espíritos. Naquele tempo, o povo de Israel, o João Batista, ele foi treinado e enviado pelo Senhor. Realmente, na frente do Senhor Jesus, ele foi antecipadamente para realmente preparar o coração difícil daquelas pessoas. Tirou todas as restrições para que eles pudessem receber o Senhor, para que o Senhor Jesus pudesse trabalhar em Israel. É por isso que realmente o João Batista, ele fez o trabalho de preparar o povo.
E assim realmente, ele realmente era o mediador entre o povo e o Senhor Jesus. E esse João Batista, ele realmente passou esse mesmo papel para nós, irmãos e irmãs, porque nós estamos realmente apagando todas as coisas que atrapalham realmente o recebimento da palavra do Senhor, e nós estamos realmente ligando as pessoas para realmente com essa relação do Senhor Deus. Nós fazemos esse trabalho do João Batista. Realmente o João Batista, ele tem o espírito e a virtude de Elias. É correto. Realmente o João Batista, ele tem o espírito e a virtude. Ele realmente, o que é essa virtude do espírito? O Elias, realmente ele disse para todo o povo de Israel que estava perdido nos idólatras, realmente disse a eles: vós verdadeiramente realmente precisam retornar para o Senhor. O coração tão aflito, de súplica diante do Senhor, de amar o povo, realmente esse povo de Israel, realmente restabelecer a vida espiritual deles. Realmente essa decisão dele, esse desejo do coração dele era o mais realmente prudente, já que ele tem esse coração, essa virtude, esse espírito nele. O Senhor escolheu a Elias e deu poder para ele, para que ele pudesse trabalhar pelo Senhor Deus, para que pudesse se manifestar o trabalho do Senhor Deus. E então onde que nós podemos ver essa virtude de Elias? Na forma dele. Aonde que nós podemos ver também? Realmente quando a chuva não chover. Nós estamos orando fortemente. Então o Senhor durante 3 anos, realmente, ele ter fechado os céus. Por que que Elias pediu para o Senhor não chovesse? Por que que ele orou dessa maneira? Então, porque se não chover, realmente, ele não sabe que isso não terá sofrimento. Ele sabe que se não chover vai ter realmente alimentações. Ele sabe que realmente, se não tiver chuva, as pessoas na agricultura não vão conseguir sobreviver por causa da fome. Mas realmente, por causa, mesmo que tenha todo esse sofrimento carnal, ele desejava que todos eles tivessem o espírito realmente bem diante do Senhor, para que eles parassem de buscar os ídolos, mas sim buscassem o Senhor. Por causa dessa aflição do coração dele, ele orou dessa maneira. Então nós realmente precisamos desejar que realmente tenhamos esse coração de amar a vida de Elias, realmente a vida do povo como Elias. Então realmente durante ele ter saído contra os 400 profetas de Baal, Elias realmente ter lutado contra aqueles realmente idólatras, e ele ter vencido de todos aqueles profetas, falsos profetas, e ele disse: Senhor, realmente faça chover, que assim realmente o povo de Israel irá retornar para o Senhor. Então ele foi realmente com grande súplica no meio da montanha, e realmente ele orou, realmente colocar o rosto entre os joelhos. Quer dizer, que ele se ajoelhar e colocar a cabeça entre os joelhos. Quer dizer o que? Ele colocar o rosto sobre a terra. E realmente aquela terra tão perdida, seca, que realmente não tinha chuva. Ele colocou seu rosto sobre a terra e orou. E realmente nós podemos ver a forma de Elias, podemos ver como ele amava realmente o povo. Ele tem o virtude e o espírito. Então realmente João Batista, ele terá o espírito e a virtude de Elias. Realmente é essa virtude de Elias, o poder dele. Realmente no dia de hoje, realmente vigilantes de hoje, somos nós que precisamos. É necessário, é requisitado em nós. E nós precisamos estar pedindo isso em oração diante do Senhor. Então Elias, realmente o espírito e a virtude, nos é necessário. É por isso que é realmente o espírito e a virtude de Elias é tão importante, realmente, que permitiu a misericórdia para o povo e fez com que eles pudessem retornar diante do Senhor Deus. E o João Batista, ele manifestou esse mesmo trabalho. Vamos procurar 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3, depois vamos ler o versículo 6, vamos ler todos juntos. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Versículo 6, e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Se olharmos aqui as vasilhas vazias, o quanto elas foram preparadas, o azeite saiu para preenchê-las. Então, quando realmente os pratos preparados, realmente nesses pratos preparados, o poder do Senhor Deus os preencheu. Então, se olharmos aqui, se eu olhar para aqui, para Eliseu, ele disse para essa mulher: você vai para fora e pega emprestado todas as vasilhas das pessoas. Realmente todos os vizinhos. As vasilhas vizinhas. Não peça pouco. Pega bastante emprestado. E pegaram bastante. E ele realmente estava preenchendo a vasilha. E falou: traga outra vasilha. Ela falou: não tem mais. Então o azeite parou. Então realmente o quanto que você prepara de vasilha, o azeite é preenchido. Por que na Bíblia está escrito dessa maneira? Então isso realmente quer nos ensinar, quer algo nos passar.
Então realmente o azeite, ele ser preenchido realmente nas vasilhas, realmente é o quanto que o Senhor Deus ele deseja preencher. Então quanto mais vasilhas você tiver, mais o Senhor Deus pode dar. Mas o Senhor Deus só fez sair o quanto você prepara. Então realmente nesse estado nós podemos perguntar. Então realmente essa mulher, as crianças, realmente todos os santos, eles falarem, irem e todos eles foram, será que não existe nenhum que faltou? Realmente ele fala, pegue bastante emprestado. Se ela tivesse um coração mais aflito de pegar mais emprestado ainda, então até os pratos escondidos as pessoas teriam dado, não é? Realmente tem como emprestar muito mais pratos realmente preciosos. Pode ser que eles escondam, né? Mas se você pede com maior súplica ainda mais, eles podem emprestar os pratos, não é? Então para nós também, nós devemos nos perguntar, será que eu realmente estou fazendo todo o trabalho, todo o vizinho que o Senhor Deus me permitiu? O que vocês pensam? Será que vocês usaram o seu todo? O máximo? Realmente a conferência, o acampamento está tão próximo. Realmente essa graça que o Senhor Deus permitiu, realmente todos os espíritos que estão ao nosso redor. Será que eu fui para todos eles? Eu já pedi para todos eles ir. Será que eu fiz o meu máximo? Não somente realmente ligar, mas se nós procurarmos. Será que realmente não vai ter mais efeito? Será que não é procurar uma vez, se procurar 2, 3, 4 vezes? Será que realmente não conseguiremos levar as pessoas para o lugar para ouvir a palavra? Lucas capítulo 14, versículo 23. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos revelados e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Então realmente essa festa grande foi preparada. Eram muitos judeus que foram chamados, mas eles recusaram. Então realmente foram chamados qualquer pessoa na encruzilhada que dava, para encher a sua casa. Realmente força-os a entrar. Realmente nós precisamos pensar através dessa palavra. Realmente o coração do Senhor, será que nós podemos entender? Realmente o Senhor, ele ama as pessoas. Realmente, mesmo que ele tenha muito pecado, mesmo que seja corrupto, o Senhor Deus, ele não deseja que essas pessoas vá para o inferno. O Senhor Deus, ele quer forçá-los a entrar à sua casa, realmente preencher a sua casa. Isso é a vontade do Senhor Deus, para levá-lo para o céu. Realmente, mesmo forçando essas pessoas, essa é a vontade do Senhor. Nós podemos ver o quanto o Senhor ama, quanto o Senhor está prestando o seu socorro. Então, por que o Senhor ele está falando para forçá-los? Realmente existe um motivo. Realmente as pessoas, elas não sabem desse festa tão grande, não sabem o significado. Se eles soubessem, eles iriam, mas já que eles não sabem, é por isso que ele fala para forçá-los a entrar, não é? Então realmente qual pessoa realmente vai ser forçada para entrar? Realmente uma pessoa realmente tem uma fé verdadeira diante do Senhor Deus, e ele vai forçar as pessoas a entrar. Realmente uma pessoa que tem a verdadeiro espírito, realmente o poder diante do Senhor Deus, que recebe essa graça do Senhor, ele crê no poder do Senhor Deus, ele vai forçar as pessoas a entrar. Realmente nós não somos iguais às outras pessoas. Nós podemos ir para as pessoas e dizer, venham para ouvir, mas realmente para nós podemos forçar as pessoas, realmente colarmos essa pessoa, isso é necessário fé. Então realmente o inferno existe realmente após a morte. Realmente o céu existirá após a morte. Isso realmente para uma pessoa que verdadeiramente compreende, ela procura segunda, terceira, quarta, quinta, realmente sem parar essa pessoa. E assim, uma pessoa que verdadeiramente ama o Senhor Deus, realmente vai forçar essas pessoas para que vai falar sobre a verdadeira graça do Senhor Deus, vai falar sobre a verdadeira realmente felicidade do Senhor Deus. Essa pessoa vai forçar as pessoas. Realmente uma pessoa que verdadeiramente ama realmente o Espírito. Uma pessoa que não ama o Espírito, ela não vai conseguir forçar as pessoas. Então nós somos os vigilantes dos Espíritos. Nós somos aqueles que estamos na igreja, na palavra verdadeira, como em 1 Timóteo. Nós realmente agora estamos diante da igreja verdadeira do Senhor, realmente onde é o corpo de Cristo. Realmente a igreja é onde tem a verdade. Realmente a verdade é recebida pela igreja. A igreja realmente mantém a verdade para que ela não possa ser corrompida. A verdade não pode se tornar uma mentira. Essa verdade, realmente, ela foi mantida para a igreja, para que realmente a igreja possa se tornar realmente os pilares disso, realmente as colunas. Como é que uma coluna é importante para manter um edifício? Então, realmente, a igreja que tem essa verdade, ela mantém. Realmente a igreja, a coisa mais importante é que a verdade existe na igreja. Quer dizer que a palavra verdadeira do Senhor Deus está pregando. E nós estamos nessa verdade. Nós somos os vigilantes da igreja de Deus. Se a igreja ela é arruinada, realmente a palavra ela começa a ser devastada. Realmente se mudar o coração dessas pessoas, a verdade não vamos conseguir mais pregar. Então é por isso que a igreja e a verdade elas precisam ser mantidas. Nós somos vigilantes. E nós, se nós pensarmos em cada um de nós, nós estamos frequentando um trabalho, nós estamos trabalhando, nós estamos ganhando nosso dinheiro. Então, mas eu não sou vigilante daquele trabalho, se eu estou na minha família também, realmente cuidando da minha família, realmente sobrevivendo com a minha família, será que eu não sou vigilante da minha família? Será que eu não sou vigilante do meu filho? Realmente nós somos os vigilantes.
Realmente é esse vigia espiritual. Realmente ele precisa fazer o quê? Ele precisa sempre estar observando, precisa fazer as pessoas retornarem diante do Senhor Deus. Esse é o trabalho principal. Realmente pregar as boas notícias do Evangelho. O que significa isso? É realmente pregar para que esse Evangelho possa ser aceito para todas as pessoas. E se esse Evangelho for aceito, fazer com que a vivência de ter frutos possa ser realizado. Esse é realmente o vigia de espíritos. Realmente o trabalho mais importante no início é você fazer as pessoas compreenderem sobre o julgamento do Senhor Deus e possam ir para diante do Senhor Deus, para que realmente eles possam estar preparados e retornarem para diante do Senhor Deus por causa desse julgamento do Senhor. E realmente qual era o maior trabalho do João Batista? É falar sobre isso. E mais uma coisa, é falar realmente, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Realmente, se eles precisam se arrependam e tenham os frutos do arrependimento. Esse é o poder da palavra de João Batista. Então, realmente, o vigilante de espírito, ele realmente o trabalho mais importante dele. Realmente, o vigia de espírito, ele dentro do profundo do coração dele, existe algo que ele precisa estar pensando profundamente. Qual é isso? É isso que nós precisamos pensar. Qual é a vontade profunda do Senhor Deus? O Senhor Deus não deseja que o perverso pereça, mas sim que até o perverso ele possa retornar e receber esse amor do Senhor Deus. Então, vamos procurar Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Nós precisamos lembrar dessa palavra. Vamos ler todos juntos. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, em Ezequiel capítulo 33, desde o versículo 1 até o 9, nós realmente, como vimos em Ezequiel capítulo 3, falar sobre o atalaia de espírito. Aqui, se olharmos no versículo 7, também aparece: a ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então, realmente, ele, pelo Senhor, ele falará, ele será o vigia. Realmente, ele será aquele que realmente estabelece o povo de Israel. Realmente, dentro do coração de Ezequiel, qual é o trabalho mais profundo que ele deve manter? É que no versículo 11, o Senhor não deseja nem que o ímpio pereça, realmente, mas sim que ele possa se converter ao seu caminho. Realmente, o Senhor Deus, ele deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Realmente, o Senhor, ele não deseja que nenhum pereça, mesmo o teu perverso, o ímpio, seja retornado para diante do Senhor. Realmente, o Senhor, ele está buscando isso dentro de nossos corações. Então, realmente, essa pessoa, ela tem uma chance de viver. Então, nós não devemos esquecer, não devemos desistir nessa palavra do Senhor Deus. Realmente, o Senhor não deseja que a morte chegue a eles. O Senhor, ele deseja realmente permitir essa vontade verdadeira do Senhor, é que todos os homens, eles sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, é algo que nós devemos pensar profundamente em nossos corações. E também, realmente, essa atalaia de espírito, o atalaia de espírito, ele verdadeiramente, dentro do realmente, antes de entregar tudo a si mesmo diante do Senhor Deus, qual é o trabalho mais realmente glorioso que ele pode fazer? Vamos procurar Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. Vamos ler todos juntos. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, essa palavra, o apóstolo Paulo disse. Então, ele disse para todos os anciões de Efésios. Então, o apóstolo Paulo, quando disse em Efésios capítulo 3 e o capítulo 33 de Ezequiel, da mesma maneira, ele disse essa palavra pensando nessa atalaia de Ezequiel. Então, realmente, quando era necessário estar preparado e não ter preparado, e não ter advertido, realmente você terá que pagar. Realmente, o sangue será realmente cobrado da atalaia. Realmente, para todo o sangue, realmente eu já estou limpo. Realmente, ele conseguiu falar isso. Como deve ser tão glorioso? O apóstolo Paulo, ele realmente, sem parar, ele diz toda a vontade do Senhor Deus. É por isso que realmente todo o sangue de todas as pessoas, ele está limpo. Então nós, realmente, mesmo que não consigamos falar dessa maneira,
nós realmente possamos fazer uma palavra, pelo menos realmente tão gloriosa, realmente não tão como essa, mas sim que nós possamos ter sem vergonha diante do Senhor Deus. Realmente é uma palavra mais gloriosa para um vigilante, não existe se não for essa. Então, realmente essa glória permitida para realmente os vigilantes. Olhamos em Esther. Então, realmente a pessoa que queria matar o rei da Síria, realmente ela contou para isso e foi parado esse assassinato. E isso não foi somente escrito e não foi dado o prêmio. Então o rei depois, enquanto ele estava realmente no seu palácio, depois de ver todo aquilo acontecido, ele realmente exaltou Muriel. Realmente ele colocou a roupa de rainha. Realmente levantou, colocou o lugar realmente mais alto, como realmente posição ao lado conselheiro da rainha. Então realmente essa pessoa realmente é uma pessoa preciosa. Então realmente é uma pessoa que se agrada o rei, ele será desse jeito. Ele contou dessa maneira. E por que que isso está escrito na Bíblia? É realmente o trabalho da atalaia. Realmente o trabalho desse vigia. Realmente espiritual. Realmente é tão precioso diante do Senhor Deus. Então é por isso que realmente sobre a palavra, realmente o atalaia de espírito eu disse para vocês. Realmente que vocês possam pensar profundamente em seus corações. Então realmente agora eu vos considero realmente atalaia de espírito. Realmente pelo menos esse tema que vocês possam lembrar em vossos corações. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. Nós que éramos corruptos neste mundo, o Senhor nos realmente estabeleceu como atalaias de espírito. Realmente nos deu esse trabalho de vigia e fez com que nós pudéssemos sustentar, Senhor, realmente nesse trabalho da conferência Retiro de Verão que está próximo. Senhor, realmente está permitindo para que nós possamos ser exaltados diante do Senhor Deus. Senhor, realmente permita como atalaias que nós possamos realmente verificar se todas as pessoas têm o sangue realmente já limpo diante do Senhor Deus em espírito, Senhor. Para que o Senhor Deus nos permita realmente através da sua palavra que possa nos acordar para que nós possamos fazer o nosso todo, Senhor. Senhor, realmente nos faltam muitas coisas, nós ainda somos muito fracos, temos o coração devastado e caído nos chãos. Senhor, que o Senhor possa nos elevar e que o Senhor possa fazer com que nós possamos seguir o caminho que o Senhor deseja. Senhor, através da sua igreja, que o Senhor possa fazer o trabalho que o Senhor deseja e que sua graça, a bênção possa ser manifestada, Senhor Deus. Realmente para todos os lugares onde o seu evangelho é pregado, que o Senhor Deus possa ajudar, que o Senhor possa manifestar o seu trabalho, que sua glória possa ter dado ao Senhor. Todas as coisas deixamos na mão do Senhor. Realmente é o retiro de verão para todo esse trabalho, preparo que possa ser nas mãos do Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém.